Olá, meu amado irmão, que mais uma vez está dedicando esse tempo para aprender mais da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo a este canal, que é da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. E mais uma vez eu quero reiterar que o nosso desejo é que você saia daqui, após esse estudo, abençoado pela palavra de Deus. E quem tem nos acompanhado sabe que na semana anterior nós iniciamos um estudo no livro de Jó. E ali, no livro de Jó, um livro muito conhecido por todos nós vemos como Jó enfrentou diversas dificuldades em sua vida, e apesar dessas dificuldades, ele continuou com os seus olhos fitos no Senhor Deus, e ele continuou obedecendo, ele continuou com a mesma postura, e ele continuou adorando a Deus, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou. Se você não conhece o livro de Jó, eu quero desafiar você a ler esse livro. Mas aqui eu vou dar um resumo dele. Jó era um crente fiel, um homem temente a Deus que se desviava do mal. E Jó, ele é afligido por Satanás. Ele primeiramente perde os seus bens, depois ele perde os seus filhos, os seus 10 filhos, e depois disso ele perde a sua saúde. E apesar de perder isso tudo, Jó em nenhum momento ele blasfema de Deus. Ele nos mostra uma maneira como o crente verdadeiro, como o cristão genuíno deve viver. E o nosso estudo, os nossos estudos passados, nós falamos sobre isso. Lemos, estudamos ali o primeiro capítulo de Jó, apontando sempre, aplicando sempre neste ponto, como o cristão genuíno, como o crente verdadeiro, ele deve viver. Hoje, nós vamos ler Jó capítulo 2, do verso 1 ao 13, e se Deus permitir, nesses 2 próximos estudos, nós vamos completar esse capítulo, e também completar o livro de Jó. Mas, nesses 2 estudos, eu quero trabalhar com os irmãos, meditar a respeito de um outro tema. O tema é o seguinte: quando a aflição bate à porta. Quando a aflição bate à porta. Então, pensando nisso, vamos ler o texto e depois nós vamos tirar lições, aplicações para a nossa vida. Então, Jó, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, que diz assim: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: De rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita. E combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma,
porque viam que a dor era muito grande. Então, acabamos de ler aqui o capítulo 2 de Jó, e só para nos situar e dar um pano de fundo, há muitas pessoas, estudiosos, que dizem que Jó, ele é um livro filosófico, como eu já disse. Ele trata do problema do mal, um problema que não apenas a Bíblia, ela busca trabalhar e dar respostas, mas as filosofias e outras religiões buscam dar respostas a esta indagação que todos nós temos. Por que o mal existe? Por que o mal bate à nossa porta? O que fazer quando a aflição nos acomete? Então, é interessante nós pensarmos sobre isso, não apenas sob a ótica cristã, mas sob a ótica das diversas religiões. E, apesar de sabermos que as diversas religiões e filosofias tratam sobre isso, nós vamos trazer para a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é a palavra de Deus e nela devemos confiar. Então, vemos aqui que Jó é afligido em sua carne, ele é afligido com doenças, com úlceras. Sabemos que quem causa isso é Satanás. Mas, apesar disso, Jó continua firme com a sua fé no Senhor, sabendo que o Senhor tem um controle de todas as coisas e Ele tem um propósito para tudo. Então, Jó é afligido, a sua mulher dá conselhos ruins para ele, os seus amigos vêm de longe para o consolar, e nós vemos que esses personagens estão inseridos na história de Jó, e eu quero, assim, trazer aos irmãos, trazer a você que nos visita, essa sentença, né? Quando a aflição bater a porta, o que nós devemos fazer? Na vida de Jó, nós vemos um exemplo que vai nos trazer lições também para aplicarmos a nossa vida. E por quê, irmãos? Porque o próprio Senhor Jesus disse lá em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E nós, os que cremos nele, sabemos como enfrentar as aflições, olhando para ele e sabendo que, assim como Jó conseguiu passar pelas aflições de maneira bíblica, sem blasfemar, sem perder a sua fé e ter vitória, nós também assim o faremos se obedecermos a palavra de Deus e tivermos nossos olhos e o nosso coração firmado no Senhor Jesus. Então, quando a aflição bater a porta, o que devemos fazer? Devemos agir biblicamente. Eu já falei aqui, mas é preciso repetir e embasar no texto. Quando a aflição bater a porta, devemos agir biblicamente. Onde vemos isso? Vemos isso aqui no capítulo 2, verso 10. Jó diz, porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O que a palavra de Deus está dizendo é que Jó, em meio à aflição, ele agiu biblicamente. Jó, em meio à aflição, ele fez a vontade de Deus. Ele não blasfemou. Não vemos isso apenas aqui no verso 10, mas no capítulo 1, verso 20 e, na verdade, 21 e 22, do capítulo 1, que lemos nos estudos passados, Jó também mostra que ele agiu biblicamente. Ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, em meio à aflição, agiu biblicamente. Meus amados, muitas vezes, Satanás ele pode vir contra nós para nos fazer pecar, para nos fazer questionar, para fazer com que nós venhamos a ter dúvidas acerca de quem Deus é. O objetivo de Satanás é esse. Ele fez isso com Adão e Eva e fez com que toda a raça humana caísse. E este é o objetivo dele para conosco também. Ele quer fazer com que nós não hajamos de acordo com a vontade de Deus, não hajamos biblicamente. Então, quando a aflição bater a porta, o que devemos fazer? Devemos seguir o exemplo de Jó. E nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Até o momento aqui, Jó não sabia o que tinha acontecido. Ali houve um diálogo entre Satanás e Deus, e o diálogo entre Satanás e Deus se baseava em um ponto. Satanás queria provar para Deus que Jó
se perdesse tudo que tinha, iria rejeitar a Deus, iria blasfemar o nome de Deus. E Deus diz para Satanás que Satanás pode fazer isso tudo com Jó, e Jó não vai abandonar a Deus, porque Jó sabe quem Deus é. Então, por isso, Satanás faz com que Jó perca os seus bens materiais, perca também os seus filhos e perca também a sua saúde. E nós vimos aqui que Jó não blasfemou. Nós vamos até o final do livro e vamos ver que Jó não faz isso. Mas é preciso saber algo que Jó não sabia aqui, que Satanás estava por trás daquilo tudo. Satanás, ele tem como objetivo matar, roubar e destruir. E a gente vê em diversas passagens da Bíblia isso. Por exemplo, nós vemos na Bíblia em 2 Coríntios 4:4, que Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não possam entender e crer na palavra de Deus. Nós vemos em 1 Pedro 5:8 que Satanás anda em derredor procurando tragar as pessoas. Nós vemos em Efésios 6:16 que Satanás lança dardos, setas inflamadas do maligno para afetar o nosso pensamento, para afetar as nossas emoções. Esse é o objetivo de Jó, o objetivo de Satanás, é ir contra os crentes. E assim como ele foi contra Jó, ele vai contra nós também. Mas, muitas vezes, nós não vemos ele agindo contra nós, nos nossos bens materiais, levando os nossos entes queridos, e muitas vezes nós não vemos fazendo o que ele fez com Jó. Mas não se engane, ele faz isso muitas vezes, e muitas vezes ele faz isso usando pessoas, assim como ele usou aqui a esposa de Jó. Observe que a esposa de Jó, no verso 9, ela manda Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Parafraseando aqui, nós poderíamos dizer que a esposa de Jó está falando para ele, abandona a Deus e se mata. É mais ou menos isso que o texto quer dizer. Então, Jó está falando, isso é loucura, não posso abandonar a Deus, Deus é tudo o que eu tenho. Tudo foi tirado de Jó, os bens materiais, os filhos, a saúde, tudo que restou para Jó era Deus. E isso Satanás não podia tirar dele. Meus amados, quando a aflição bater a porta, tudo que nós devemos a nos apegar é Deus. Deus é algo que nós nunca iremos perder, porque Ele não nos deixa a cada um de nós nos perder. Ele está conosco todos os dias. Então, em meio à aflição, devemos agir biblicamente. E devemos nos lembrar que muitas vezes Satanás vem contra nós e vem usando pessoas. Eu não quero dizer com isso que as pessoas que vêm dando maus conselhos para nós, assim como a mulher de Jó fez com ele, elas estão incorporadas, endemoniadas, não é isso. Mas às vezes as pessoas, por não agir, não falarem coisas bíblicas, elas estão falando uma mentira, e ao fazerem isso, nos aconselhando com mentiras, elas estão indo de encontro à palavra de Deus, e não ao encontro à palavra de Deus. E neste momento, elas estão sendo usadas pelo mal para nos afastar do Senhor. Então, entendendo isso, nós podemos ver que quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e poderes desse mundo, isso é real. E não podemos pegar essas pessoas que deram maus conselhos e abandoná-las ou rejeitá-las totalmente. Porque essas pessoas, assim como nós, também precisam da Bíblia, da palavra de Deus, porque assim como nós passamos por aflição, todas as pessoas têm algum momento de aflição e algum momento no qual a aflição bate a porta. Então, quando a aflição bater a porta, nós precisamos agir biblicamente. E nós vemos isso não apenas no livro de Jó, não vemos apenas pessoas dando maus conselhos e vindo contra nós para nos afastar, mas em diversas outras passagens da Bíblia nós vemos isso. Por exemplo, se você ler lá em 1 Reis, capítulo 12, você vai ver Roboão, o filho de Salomão, que está assumindo o reino de Israel, ele seguindo o conselho de pessoas e conselhos errados, mandando ele aumentar os impostos, mandando ele tratar mais duramente ainda o povo de Israel. E como resultado, após seguir esse conselho errado, o reino se divide. Nós vemos também um conselho errado lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso 3 e 5, Jonadab, amigo de Aminon,
E ele aconselha Aminon a fazer algo pecaminoso para conseguir alcançar o seu objetivo, que era enganar e seduzir a sua meia-irmã. E ele segue esse conselho de Jonadab. Erroneamente ele faz, e as consequências vêm sobre ele. Nós vemos também conselhos errados dados por falsos mestres. Em 1 Pedro 2:1, nós vemos isso. E em 2 Timóteo 4:3, nós vemos o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro nos chamando a atenção. Olha, cuidado com o conselho dos falsos mestres. Porque muitas vezes essas pessoas, as pessoas que nos rodeiam, elas se aproximam de nós e vão fazer com que a aflição que estamos passando se torne ainda pior com os seus maus conselhos. Então, diante disso tudo, diante da consciência que devemos ter, que Satanás ele quer o nosso mal e que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não dão bons conselhos, o que nós devemos fazer quando a aflição bater a porta? Devemos agir biblicamente. E como podemos agir biblicamente? Conhecendo a palavra de Deus. Meu amado, é por isso que existe a igreja, é por isso que existe a escola bíblica dominical, é por isso que existe o culto. No culto é uma via de mão dupla. Nós louvamos a Deus, adoramos a Deus e também recebemos de Deus instrução para que nós possamos viver uma vida plena e também para que quando a aflição chegar, possamos agir biblicamente e sabemos que vale a pena agir biblicamente. Segundo ponto aqui que eu quero abordar é que quando a aflição bater a porta, nós devemos nos compadecer das outras pessoas. Quando a aflição bater a porta, devemos nos compadecer dos outros. Podemos ver isso aqui no verso 11 e até o verso 13. Nós vemos que os amigos de Jó, sabendo o que ele estava passando, se aproximam dele. Eles querem estar presentes naquele momento. Eles vêm de longe para estar junto de Jó. Eles estão se compadecendo de Jó. A Bíblia nos diz aqui que quando eles veem Jó de longe, eles não reconhecem porque ele estava totalmente desfigurado, afligido pelas úlceras que Satanás tinha posto nele. E eles levantam a voz e choram e rasgam as suas vestes. E eles sentam ali ao lado de Jó 7 dias e 7 noites sem falar uma só palavra. O que é isso? Quando eles viram a aflição bater à porta de Jó, eles se compadeceram de Jó. E devemos ter a mesma atitude. Nós devemos nos aproximar das pessoas quando elas estão passando por aflições. Nós devemos estar presentes quando a calamidade bater à porta das pessoas. Nós, os crentes, sabemos consolar as outras pessoas porque já recebemos a consolação do Espírito Santo e com a consolação que nós recebemos, nós podemos consolar outros também. 2 Coríntios capítulo 1. Meu amado, você tem capacidade de consolar qualquer pessoa e você deve fazer isso. Eu devo fazer isso. Então, quando a aflição bater a porta, nós devemos nos compadecer das outras pessoas e fazemos isso indo até elas, estando presente com elas. E é interessante aqui que nesse momento de dor, nós não vemos a esposa de Jó presente. Nós não vemos os parentes de Jó presentes. Nós vemos apenas os amigos de Jó presentes. Essas pessoas aqui, Elifaz, Zofar e Bildade. Então, essas pessoas entenderam que eles precisavam estar presentes nesse momento de dor, nesse momento de aflição. E nós também precisamos ser crentes presentes nos momentos de dores e aflições e calamidades que acometerem as pessoas que nos rodeiam. Então, eu gostaria aqui até de citar um exemplo, um testemunho de um crente, uma pessoa muito conhecida, que já faleceu, mas que deixou um testemunho tremendo. O nome dele é Irmão André. Se você nunca ouviu falar dele, talvez você tenha ouvido de um livro chamado O Contrabandista de Deus. Neste livro, conta-se a história de um missionário que entrava em países comunistas para levar a palavra de Deus. E ele enfrentava aquelas barreiras de policiais e ele orava e conseguia entrar por milagres que Deus fazia, não permitindo que aquelas pessoas, aqueles soldados vissem as Bíblias. E ele entrava e distribuía as Bíblias e saía e fez isso diversas vezes. Este irmão André, ele é o fundador da missão Portas Abertas. Foi o fundador da missão Portas Abertas. Ele já partiu, já está com o Senhor. Mas tem um testemunho que ele dá
de certa feita, que ele foi para um país no qual os cristãos eram perseguidos, ele conseguiu entrar lá, e ele falava a língua, falava mal a língua que aquelas pessoas entendiam. E ele tentou pronunciar algumas palavras e pregar ali o evangelho, trazer uma mensagem de consolo para aquelas pessoas. E ele sentiu muita dificuldade, não dominava a língua, não sabia direito os termos, mas ele se esforçou para estar ali presente e trazer uma palavra de consolo para eles. Aqueles irmãos lá, aqueles crentes, sabendo e reconhecendo esse esforço do irmão André, após o culto, sentaram ao redor dele e um deles disse para André: olha, a sua presença aqui, irmão André, é melhor do que 10 sermões. E o irmão André traz isso de lição para a gente. No momento de aflição, no momento no qual a calamidade bater a nossa porta, quando a aflição bater a nossa porta, se nós entendermos que nós devemos nos compadecer dos outros e estar presentes, é a melhor coisa que nós podemos fazer por essas pessoas. E muitas vezes não precisamos falar nada. Observe aqui que no texto diz que os 3 amigos de Jó sentaram-se em terra 7 dias e 7 noites sem falar nada. E isso foi um consolo para Jó. O fato do irmão André estar ali presente com aqueles irmãos foi um consolo para aqueles irmãos. E sabemos aqui, quem conhece o texto de Jó, que quando os amigos de Jó começaram a falar, aquele consolo foi embora. O que veio foi coisas ruins. Então, meus irmãos, muitas vezes não precisamos falar nada. E muitas vezes até falar algo, às vezes pode atrapalhar. O que precisamos é estar presentes. O que precisamos é nos compadecer das pessoas. Quando a aflição bater a porta, nós precisamos nos compadecer de outros também. Muitas vezes não temos essa facilidade. E nesse momento de não ter essa facilidade ou essa sensibilidade de se compadecer das pessoas, de se fazer presente, nós precisamos orar. Orar para que Deus nos dê essa visão de se compadecer dos outros, de se fazer presentes nos momentos de aflição. E assim realmente nós mostraremos que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E uma igreja, ela padece quando os outros padecem. Ela chora quando os outros choram. Ela está presente quando aquele irmão, aquela irmã necessita da presença e de consolo. Então, meu amado irmão, quando a aflição bater a porta, devemos nos compadecer das outras pessoas. Então, vimos aqui que devemos agir biblicamente, vimos que devemos nos compadecer dos outros, mas também devemos falar o que estamos sentindo. Quando a aflição bater a porta, nós precisamos falar o que estamos sentindo. Não lemos esse verso não, mas eu vou ler agora. Jó capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: depois disso, abriu Jó a sua boca, ou seja, Jó começou a falar. Jó estava afligido, ele estava triste, ele estava com dor, o seu emocional estava fragilizado, e Jó nesse momento o que ele faz? Ele fala, ele abre o seu coração. Muitas pessoas têm um problema, elas quando são afligidas, elas se fecham no seu mundo, elas não querem falar, elas não querem ver ninguém, e isso deve ser um sinal de alerta para nós. Meu amado irmão, se você é assim, isso é um sinal de alerta para você. Nós não temos condições de nos fechar em nós mesmos, principalmente quando a aflição bater a porta. E quando a aflição bater a porta, que nós estivermos cheios de pensamentos, cheios de sentimentos, assim, cheios de tudo, o que devemos fazer? Nós devemos abrir o nosso coração, nós devemos falar para as pessoas o que estamos sentindo, e é o que Jó fez. Se você acompanhar do capítulo 3 até o capítulo 37, você vai ver Jó falando e os amigos conversando com Jó. Jó sabia que ele não tinha condições de guardar aquilo tudo dentro de si. Nós somos seres humanos, nós somos pó. E quando formos afligidos, nós precisamos falar o que estamos sentindo. E foi o que Jó fez. E Jó questionou a razão dele estar sofrendo aquilo. Mais uma vez, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia do diálogo entre Deus e Satanás, ele não sabia o que estava em jogo ali. Mas, o que ele fez? Ele falou o que estava sentindo e questionou a Deus. Tem muitas pessoas que acham que é pecado questionar a Deus. Não é pecado questionar a Deus, é pecado blasfemar. Questionar a Deus e querer saber o porquê
é uma maneira de nós procurarmos a razão e nos nortear no momento do problema, no momento da aflição. Não é problema questionar a Deus. Nós vemos os salmos imprecatórios, aqueles salmos que nós lemos, o salmista questionando Deus, porque o ímpio prospera, porque os ímpios se multiplicam contra mim, porque eu estou aqui fugindo. Então, o questionar a Deus não é o problema. Devemos questionar, precisamos falar, mas não podemos blasfemar. Jó questionou a Deus, mas em nenhum momento Jó blasfemou de Deus. Então, quando a aflição bater a porta, precisamos falar o que estamos sentindo, mas precisamos ter um cuidado. Nem todas as pessoas estão prontas para escutar aquilo que nós vamos falar. Então, não devemos abrir o nosso coração para qualquer pessoa. Muitas pessoas erraram não em falar, mas falar para a pessoa errada. Pessoas imaturas, muitas vezes se aproximam de nós e elas, ao invés de nos consolar e nos fazer bem, elas escutam aquilo que nós estamos falando e acabam usando aquilo que nós estamos falando de uma maneira errada, e em vez de nos ajudar, nos atrapalham. Não podemos falar para qualquer pessoa. Não podemos ficar calados, mas também não podemos falar para qualquer pessoa. E Deus, Ele sempre vai preparar e enviar uma pessoa confiável, uma pessoa madura, uma pessoa para nos escutar e ser uma bênção na nossa vida. Essas pessoas muitas vezes podem ser os pastores da igreja, podem ser os diáconos, pode ser aquele irmão em Cristo que você conhece, que tem andado com você enquanto você cresce em fé, aquela pessoa que é companheiro você de culto, que senta ao seu lado. Muitas vezes, essa pessoa pode ser uma pessoa que você nem tem tanta proximidade, mas que Deus envia para ali para cuidar de você, para te ouvir. Quando a aflição bater a porta, precisamos falar o que nós estamos sentindo. Não podemos guardar isso para nós, porque não temos condições. Muitas pessoas guardam para si e elas acabam caindo na depressão e problemas emocionais. Por quê? Somos pó e não conseguimos viver isolados. Já disse o ditado, ninguém é uma ilha. Somos corpo de Cristo e precisamos estar unidos ao corpo. E quando a aflição bater a porta, precisamos nos lembrar disso e precisamos falar o que estamos sentindo. Então, meu amado irmão, aprendemos aqui nesse estudo que quando a aflição bater a porta, precisamos agir biblicamente. Quando a aflição bater a porta, devemos nos compadecer uns dos outros. E quando a aflição bater a porta, devemos falar o que nós estamos sentindo. Eu espero que o início desse estudo tenha sido bênção para a sua vida. E eu espero que a aflição nunca bata a sua porta. Mas se ela bater a porta, saiba o seguinte: nós aprendemos com a vida de Jó como nós devemos agir. E temos a certeza que Deus não nos abandona. E que esse estudo seja uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe.